continente da América Latina, como é que nós poderíamos ser salvos se nós não sabemos de Deus, o povo antigo não sabia de Cristo, não sabia de nada disso, antes do Novo Testamento? Então, bom, primeiro assim, não existia América Latina há 2000 anos atrás. Não existia, eu digo assim, povoado, pelo menos é o que se sabe na história, né? E agora, os Incas? vamos lá para trás, ainda são povos novos, relativamente novos na história bíblica. Vamos pegar então lá, talvez 4.000 anos, não, 6.000 anos aproximadamente, 5.000 anos, antes de Moisés. Até Moisés, da onde a gente está da história, 2.000 anos depois de Cristo, até Moisés é em torno de 4.000 anos, né? 3.400 e pouco até Moisés, exatamente, 3.445 aproximadamente. Mas vamos pegar um antes ainda de Moisés, a época de José, que aí já dá mais uns 400 anos. Então a gente já vai arrastando lá quase 4.000 anos, né? E os outros povos que não era da região ali, da Semita, chamado de Semita, aquela região, que já tinham povos longe, tá certo? Como que essas pessoas eram salvas? A gente, quando olha para o texto bíblico, para a história bíblica, a gente acha que só existia aquele povo, né? A gente só existe ali o povo judeu, somente ali em Padan Aram, em Canaã, em Egito, aquela regiãozinha. Não, irmãos, tinha gente habitando outros lugares mais. A questão é, o que a Bíblia está falando, a Bíblia conta a história de um povo, que é o povo judeu. Mas não quer dizer que só existia o povo judeu, pelo contrário. Quando a gente vê alguns relatos na Bíblia, vem surgindo gente que a gente nem imaginava de onde vinha. Inclusive, alguns já sabiam que havia um povo judeu, que havia um Deus. A rainha de Sabá é um exemplo, por exemplo. A gente vê o sogro de Moisés, o cunhado de Moisés, eita, agora me fugiu, é algum parente de Moisés lá, que ele não era semita, ele era um pouco mais longe, um pouco mais distante. A questão é, irmãos, a Bíblia ela vai contar a história do povo judeu, mas não é a história da humanidade, é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa declaração eu sei que é filosófica, poética, e estudei bastante para chegar a essa conclusão, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Bíblia conta a história do povo judeu. Tem um livro que eu indico para vocês, se quiser saber desse assunto, e para ter a percepção, para vocês perceberem, tá certo? Que Deus, ele primeiro, não dependia de Israel para salvar a humanidade, porque se dependesse, irmão, Deus não depende da igreja hoje para salvar o ser humano. E se nós não pegarmos o Evangelho? E se nós não levarmos o Evangelho a muitos lugares que estão ainda sem ouvir o Evangelho? E aí? Deus, ele não vai salvar? Ah, não vai. Ele é suficiente, não precisa de nós. Ele nos convida porque ele nos deu, porque nós somos eleitos, né? Nós somos eleitos em Cristo. Aí a minha pergunta, inclusive eu disse que Israel tinha privilégio, é verdade que tinha privilégio, mas mais do que privilégio tinha deveres, muito mais. Então, por alguém ser eleito, ele não tem privilégio só, e mais do que privilégio, ele tem deveres. E é o que Israel tinha, muito mais deveres do que privilégio. Só que Israel, como a igreja também, infelizmente, faz a mesma coisa. Acha que são os eleitos para serem privilegiados e não que recebem responsabilidades para levar, no caso, o Evangelho, né, o Cristo, às outras nações. O pecado que Israel cometeu na história, nós continuamos hoje o mesmo pecado. Ou seja, achando que Deus é nosso Deus. Deus não é nosso Deus, igreja. Deus é Deus da humanidade, não é diferente. Inclusive, a igreja não é um fim em si mesma. Outro pecado que nós cometemos. A igreja tem sido um fim em si mesma. Ela existe para ela mesma. Ela comemora as suas festas para ela mesma. Comemorando, nem eu sei o que é direito, sinceramente. Eu não sei o que é igreja. Tem gente alienada porque... Os crentes, irmãos, são alienados concernente à realidade da condição humana. Né? Você pergunta, olha as frases que a gente... E aí, meu irmão, só vitória? Oh, só vitória, só bênção. Não são essas expressões que a gente tem? Só vitória, irmão? Só bênção? Como assim? A vitória é nossa. Como assim só bênção e só vitória? Rapaz, eu vivo numa luta tão grande, só para completar, eu vivo numa luta tão grande, tão enorme, que eu me deparo com o meu pecado. A luta já é comigo, não é nem com o outro. Aí tem a luta desse mundo hostil a Deus,
esse espírito das trevas que governa esse sistema corrupto que nos oprime todo dia. As outras pessoas que são contrárias ao Evangelho, como assim? A gente vive uma luta desgraçada, enorme, que só vitória, que só bênção. Ô irmão, se melhorar, vira festa para quem, meu Deus do céu? Vira festa para aquelas 150 crianças em Alepo? Vira festa lá na África? Vira festa no sertão do nosso Brasil aqui? Vira festa onde? Se melhorar o quê? Irmãos, a humanidade está convulsionando, o negócio está feio, o pau está quebrando aí fora, e a gente fica aqui dentro, fazendo festa, só vitória, bênção, se melhorar vira festa. Que conversa, crente alienado, que não é engajado no reino de Deus, que não leva as coisas a sério, que são egoístas, que não entende o propósito de Deus, que acha que Deus o salvou para mostrar que o Deus dele é maior do que o Deus do espírita, do católico, e fica disputando e não sei o que, essas besteiras todas, que acha que Deus salvou para ele ser rico, para ser empresário, para ter saúde perfeita, para sei lá o que mais, essas coisas de louco, é loucura, tudo é loucura. A gente vê que os crentes são doidos, não é? Professor, então a humanidade é de Deus e a igreja de Jesus? Não. Assim, A humanidade é de Deus e a igreja é de Deus. Quando eu digo que é de Deus, eu digo que Deus, ele não é Deus da igreja, ele não cuida da igreja, ele cuida da humanidade. Deus é criador, Deus é mantenedor e Deus é resgatador. Tá certo, irmão? Porque a igreja era quem antes de ser alcançada? Não era o pecador desgraçado que era contra Deus? Quem somos nós? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que a... Hã? A igreja não somos nós? Sim. Tá, mas quem éramos nós antes de ser igreja? Pecadores e somos... E Deus não cuidava da gente? Sim. E Deus não nos abençoava? Sim. Então, como que a gente acha que Deus não abençoa o ímpio? E abençoa a sua igreja? Como que a gente acha que Deus não traz alegria no coração do pecador e só no coração daquele que tem o Espírito Santo? Calvino explica isso, não explica? Quem? Calvino. Não explica. Não, Calvino não. Nem Calvino, nem Armínio, nem ninguém. Não, esse daí não, que tem no livrinho que ele fala sobre a graça comum. Ah, tá, sim, aí sim. Entendeu? A graça comum. O que é a graça comum? É todo o bem que Deus empresta à humanidade. Então, Isso está escrito em Atos, capítulo de número 14, uma verso... prova, né? Sim. A graça comum também. ô professor, você ainda não explicou minha pergunta ainda, não entendi. Calma, eu estou tentando trazer para vocês uma coisa bem mais larga, né? Bem mais larga para a gente entender um todo. Inclusive, depois você faz a pergunta de novo que eu esqueci. Qual foi a pergunta direta? Você falou dos judeus. Não, faça a mesma pergunta que você fez. Faça. Tá, você fez... Como que era salvo o judeu? Não era isso? Não, um exemplo, você falou que os judeus tinham privilégio e deveres. Não, beleza. eles eram eleitos, tinham alguns privilégios, mas eu corrigi, eu falei, não, privilégio não. Eles tinham privilégio? Tinham, mas muito mais do que privilégio, tinham deveres. Um exemplo, aí você colocou o exemplo lá Eu lembrei já das pessoas da sua antes pergunta, de pai. José. Sim. Aí, tipo assim, você sabe que já havia separado os continentes, essas coisas. Tinha gente bem hegemônica. depois da Pangeia, né, que separaram essas coisas, beleza. Como é que eu poderia ser salvo? Ô Erickson, compartilha a sua informação que talvez alguns não saibam o que é a Pangeia. Pangeia era quando todos os continentes eram juntos, não era separado, sabe? Que nem um exemplo. A Europa era junta com a África, sabe? Tudo isso, tudo junto. Era um continente só, Só um né? continente só. Isso. Aí depois que elas se separaram. Com as placas tectônicas, beleza. Sim. Você falou assim que a pessoa era salva quando mediante a fé, a graça e crê em Jesus Cristo. Aí as pessoas que moravam aqui na América Latina, os índios, sei lá o que ia. Não havia, não. Isso aí foi bem depois, né? A vinda dos índios aqui, a gente está falando de no mínimo, por baixo, 6.000 anos atrás. 6.000 anos. A América Latina é o novo continente. O velho continente é a Europa. Saiu de lá. Até chegar aqui, demorou muito mais. Pronto, um mais. exemplo, na África do Sul. Sim. Beleza. A África é o berço da humanidade. Pronto, já pegamos esse exemplo. Aí você fala assim que a pessoa tinha que crer em Jesus Cristo, beleza. Aí Paulo já fala assim, ó, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda e ninguém que busca a Deus. Beleza. Nós já entendemos que não tem como eu ser salvo porque eu não ia buscar a Deus, né? Um exemplo. Isso. Beleza. Calma aí, ó, vamos entender o contexto para a gente não pegar versículos sortidos. Capítulo 2 que você leu, do verso 9 ao verso 20, que é o texto todo, de Romanos. Capítulo 3, melhor dizendo. Capítulo Capítulo 3, 3, do 10 verso ao 9
A partir do 9 até o 20, não é isso? É o texto todo. Paulo está descrevendo o ser humano, a humanidade. A gente precisa ter esse olhar, não só porque a gente olha assim, opa, quem que ele está falando aqui? Do judeu? Quem que ele está falando aqui? De um grupinho? Não, ele está trazendo a perspectiva, não só para a gente entender, porque a gente precisa entender a mente do escritor, tá certo? Paulo está descrevendo quem aí? O judeu? Não, a humanidade. Então só para a gente, não é nenhum justo quer e tal. Continua, mano. Não, só para você entender, sabe? Para falar daquele povo mais antigo. Sim. Ele falou assim que não há ninguém que tem. Não há ninguém que busca Deus, ninguém. Beleza, nós já entendemos essa parte que não tinha como. Já era um impedimento para ele ser salvo. Que não ia buscar Deus e não ia entender Deus. Aí fala assim, Romanos 10, do capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não houve enviado? Como está escrito. Aí, como são belos os pés de quem anuncia o Evangelho, as obras de Cristo, as boas novas. Sim. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Como é que aquele povo era salvo se não tinha quem pregasse, que não tinha... Essas coisas, sabe? Que... Calma, mas quem disse que não tinha quem pregasse? Paulo não está falando isso aí no capítulo 10 de Romanos. O que Paulo está dizendo é que as pessoas precisam ser enviadas. Ele pega o texto lá de Isaías, inclusive, que é esse, conforme são os pés do que anuncia o Evangelho. Deixa eu te falar, Abraão foi pregado o Evangelho. Para Abraão foi pregado o Evangelho. Quem pregou o Evangelho para Abraão? Deus, diretamente. O Evangelho ele já foi pregado, sabe quando? Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha que a gente está falando muito antes de tudo isso, está vendo? Como a gente às vezes só olha, tem um olhar assim muito resumido no sentido até mesmo geográfico. Capítulo 3, verso 15. Quando era capítulo 3, verso 15? Quando a humanidade, o casal acabou de pecar. Então o Evangelho foi pregado sim. Mas para o povo. Para a humanidade. Quem era a humanidade? O homem e a mulher. Então a gente não pode falar que o Evangelho não foi pregado na humanidade. Quando a gente fala assim, mas para vir o fim, o Evangelho tem que ser pregado a todas as criaturas. Já foi, irmãos. Na época dos apóstolos. Colossenses capítulo 1, verso 23, me ajudem, se é 23 ou é 29? Eu acho que é 23. O Evangelho já foi pregado em todo o mundo conhecido na época. Então já foi pregado o Evangelho à humanidade, o casal. Já foi pregado ao mundo conhecido na época dos apóstolos. Tá certo? Que é 1 e 23 de Colossenses? 23 ou 29? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. Isso. E este Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o Evangelho já foi pregado a todo mundo debaixo do céu. O mundo conhecido da época. Então a gente precisa entender o seguinte. Outra questão, irmão, se eu quero trazer o livro, para não perder aí, é o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque. Já leu, não conhece? Já leu? Vi. Mas não leu não. Não cheguei a ler. O fator Melquisedeque vai mostrar para nós que quando alguns missionários... Por que é o fator Melquisedeque? Vocês lembram de Melquisedeque que chega do nada, né? Do nada. É considerado como ele é sacerdote. Isso. De onde que veio esse Melquisedeque? Já era sacerdote de Deus, já era rei da cidade de paz. De onde vem ele? Não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim. Como o cara surge do nada? Uma pessoa que já era uma tipologia de Jesus, irmão. Melquisedeque é esse que tipifica o próprio Cristo. O Hebreus vai ensinar isso. Então, de onde veio esse Melquisedeque? Ninguém sabe. O Abraão deu o dedo para ele, não foi? Abraão, que é o pai da fé, que seria aquele que originou a nação, né, o povo hebreu, surge uma pessoa anterior a ele, e ele é o pai dos crentes, o Abraão. Então tudo começou em Abraão? Não, já havia Melquisedeque, ó. Mas os que são crentes são crentes como o Abraão, né? Tem fé como Abraão. Não, mas antes de Abraão já existia Melquisedeque. É por isso que o livro traz esse título, Fator Melquisedeque. De onde veio? Ninguém sabe, irmãos. Deus estava operando há muito tempo, só para você entender, há muito tempo atrás. Irmãos, a gente acha que Deus, ele chegou assim, quando a Bíblia chegou relatando. A gente acha que quando os profetas vieram, ou os patriarcas vieram, era Deus operando. Deus estava operando muito antes de tudo isso. Antes que a gente ore qualquer... Irmãos, na verdade, assim, a primeira oração atendida por Deus na Bíblia foi aquela que nunca foi feita. Entendeu?
Entendeu, mano? Não entenderam? Só para a gente saber que antes que o homem fizesse qualquer coisa, Deus estava operando. Tu tá curioso, né? Vocês estão curiosos. Que oração foi essa que nunca foi feita e foi a que Deus atendeu? Quando Caim mata o seu irmão Abel, não é? Foi feita uma oração. Quem fez essa oração? A criação, a terra, o sangue. Cadê teu irmão Abel? E eu, porventura, sou cuidador do meu irmão? Não, porque o sangue está clamando desde a terra, né? Está reivindicando esse sangue aqui. Então a criação fez, irmão, uma oração a Deus. E Deus ouviu. A primeira oração ouvida por Deus foi aquela que nunca foi feita pelo ser humano. Então Deus já estava muito Quando Deus antes. fala a terra clama, seria a humanidade. A questão é que Deus estava atento ao que estava acontecendo. Essa é a ideia. Deus estava atento, irmãos. Deus está operando muito antes do que houvesse humanidade, de que houvesse queda. Jesus disse isso no capítulo de número 5, se não me falha a memória. Oh meu Deus, acho que não é 5 não. De João, que ele diz assim: eu trabalho até agora e o meu Pai também. Nunca pararam de trabalhar. Então a Trindade está trabalhando antes que houvesse luz. Eles disseram na eternidade: haja cruz. Só porque eles falaram haja cruz que possibilitou haja luz. Porque antes que todas as coisas acontecessem, eles já tinham planejado a redenção para a humanidade. Irmãos, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da perspectiva da eternidade, onde Deus estava operando, agindo, onde Deus estava fazendo todas as coisas. Ele é o autor e o consumador de tudo isso. É que na história vai se desenrolando aquilo que na eternidade, é por isso que Deus foi possível se relacionar com o homem após a queda.